Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje estamos aqui batendo um papo em resistência dos materiais e a gente vai aprender a calcular o esforço normal, ou seja, aquele esforço que é todo de compressão na seção transversal ou aquele esforço que é todo de tração na seção transversal. É esse que nós vamos ver. E aí eu coloquei dois exemplos, um de compressão, um de tração, para a gente ver como eu encontro o valor do esforço normal em qualquer seção transversal do meu pilar e do meu tirante. Tá bom? Beleza? Vamos lá? Então, o primeiro passo para começar a fazer esse exercício, né? Vou fazer primeiro aqui em cima e depois esse aqui embaixo, tá? Primeiro aqui em cima. Então, veja, é um pilar, tá engastado aqui na base, livre lá em cima, e tem uma carga distribuída ao longo dele, como se fosse o peso próprio, né? 2 kN a cada metro, beleza? 200 kg força a cada metro. Beleza, é isso que está acontecendo. É claro que o mais importante é você pensar na carga aqui embaixo, né? Você vai pensar, se eu tenho 2 kN a cada metro e eu tenho 4 metros, então 2 vezes 4, 8. Aqui embaixo eu vou ter 8 kN de compressão. Maravilha, você fez isso de cabeça, interessante. Mas a gente vai fazer uma outra maneira, tá? Nós vamos tentar uma outra maneira aqui, para tentar criar uma equação tal qual ela calcule o esforço normal em qualquer lugar mesmo. Pode ser no x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, de qualquer lugar. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês que o primeiro passo é o seguinte, eu tenho que separar a minha viga, pilar ou laje, o que for, o meu elemento estrutural em trechos em que o carregamento seja constante. Então imagine que eu tenho um carregamento constante e no meio desse carregamento eu tenho uma carga pontual. Então ali eu tenho que separar um trecho, tá? Se tiver duas cargas pontuais, mais outro trecho, mais outro trecho. Por quê? Porque a gente precisa escrever uma equação tal qual ela descreva o esforço normal no trecho inteiro. Então, se tiver várias cargas pontuais, cargas com ângulo, cargas ali que não deixam um carregamento uniforme, a gente vai ter que separar em trechos e escrever várias equações, tá? Uma equação para cada trecho. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma carga distribuída de cima a rabo e não tem mais nada. Então, ó, aqui vai ser um ponto A e aqui, ó, vai ser o ponto B. Tem alguma carga pontual no meio, alguma coisa que mudou? Mudou o valor da carga distribuída? Não, né? Então eu só tenho esse trecho. Então a primeira coisa aí que a gente já fez é separar em trecho. Então eu escrevo aí, ó, trecho AB, tá? Se tivesse outros trechos, a gente escreveria uma equação para o trecho AB, uma outra equação para o trecho BC e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Força normal, então escreve aí, e não igual. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar o esforço normal? Olha só, nós vamos traçar um corte em qualquer lugar entre A e B. Não pode ser nem em A, nem tem que ser em B. Por quê? Porque eu tenho que traçar um corte no trecho, não no ponto AB, eu quero no trecho. Ah, professor, mas pode ser em qual valor? Não, o valor a gente não vai definir. A gente vai chamar de X o valor. Então, olha só, eu tracei um corte. Em qualquer lugar, perceba. Eu nem calculei aqui, ó. Eu tracei esse corte aqui. E aí, nossa, eu devia ter feito com régua, né? Vou tentar corrigir aqui, ó. Pronto, tracei o corte aí, ó. E aí, eu preciso adotar uma referência agora. Por quê? Porque eu vou escrever uma equação, alguma coisa assim, ó. Vou escrever qualquer besteira aqui, ó. 10x. O que significa esse x? É a posição da seção transversal que eu quero estudar. Então, olha só, se eu quiser o ponto A, x vale alguma coisa. Se eu quiser aqui no meio, x vale 2. Se eu quiser aqui no final, x vale outra coisa. Depende do referencial. Então, olha o referencial que eu vou escolher.
eu vou escolher aqui em cima como x igual a zero, tá? Ali em cima é o meu referencial. Por que eu escolhi ali em cima? Porque eu quis. Eu poderia escolher a parte de baixo. Então, como eu escolhi a referência lá em cima, então olha o que vai ser o valor de x. É daqui do zero até o corte, até onde eu estudei. Ó, aqui vai chamar x. Esse é o valor da cota x, tá? Esse é o valor da cota x. Onde é x igual a zero? Aqui. Onde é x igual a 2? No meio. Onde é x igual a 4? Em B. Então, para essa referência ali em cima, x igual a 0 é o ponto A, x igual a 2 é o meio do vão e x igual a 4 é o ponto B. Beleza? E se eu poderia ter escolhido a referência aqui embaixo, o x igual a 0 aqui. E aí, se eu escolhesse o x igual a 0 aqui, esse seria o ponto B. X igual a 0 seria o ponto B. Como eu escolhi a referência lá em cima, então x igual a 0 é o ponto A, tá? Então eu tenho que escolher uma referência. Beleza? Eu escolhi qualquer uma. E aí, a gente vai calcular agora o valor da força normal. Lembrando que eu pego todas as forças normais que estão todas de um lado do corte ou todas as forças normais que estão do outro lado do corte. Então eu posso pegar toda essa força normal que está aqui, ó, ou eu posso pegar essa de baixo, ou as de cima ou as de baixo. Eu não posso pegar as duas ao mesmo tempo para calcular, tá? Ou as de cima ou as de baixo. Olhando para as de cima apenas, o que eu vejo? Bom, se a minha seção, se eu estou localizado na minha seção, que é aqui, ó, eu estou aqui, e eu olho para cima, quando eu estou olhando para cima, o que eu vejo? A minha mão é a seção. Eu vejo cargas, ó, para baixo. A carga está para baixo. Então a carga está amassando a minha mão. Então ela está comprimindo a minha mão. Se é compressão, a gente fala que é menos. Já começa por aí, tá? Beleza? E quanto que vale a carga? 2 kN por metro. Então 2. Eu vou colocar a unidade aqui só para você entender, tá? Kilonewton por metro. Beleza? Mas, gente, 2 kN por metro não me diz o quanto de carga eu tenho. Eu quero saber, é 2, é 2,5, é 3, eu não quero saber por metro. Aí você pode me dizer, ora, mas quantos metros você andou, né? Porque se eu andar 1 metro, dá 2 kN. Se eu andar 2 metros, dá 4 kN. Se eu andar 3 metros, dá 6, assim vai. Então, quantos metros eu andei até chegar no laranjinha? Eu andei x metros. Então, vai ser menos 2 kN por metro vezes x metros. O que significa esse x? A posição da seção transversal. Tá? A posição. E aí note, quilonewton por metro vezes metro, o que acontece? Simplifica metro com metro, sobra quilonewton, que é a unidade de força normal. Beleza? Então eu vou escrever mais bonitinho. Menos 2 vezes x. Ó. Menos 2, que é o valor da carga, vezes o quanto que eu andei até chegar no laranja. Eu andei x. Beleza? Anota aí, ó, que esse x é a posição da seção transversal, tá? É a posição da seção transversal. Beleza? Tá. Feito esse daí, eu tenho alguma carga mais para cima? Eu olhei para cima, então eu tenho mais cargas para cima? Não tenho. Então acabou. Eu já tenho uma equação tal qual descreve como é a força normal nessa viga toda aí, tá? Nesse pilar todo aí. Deixa eu só repaginar isso aqui para eu desenhar um gráfico pra gente aqui, ó. Rapidinho, só trecho AB, a normal é igual a menos 2x. Lembra que o x é a posição da seção transversal, tá? X é a posição da seção transversal. Então, olha só, galera, se eu for desenhar um gráfico aqui do lado, ó,
Vou desenhar um gráfico aqui do lado. Como é que vai funcionar esse gráfico aqui, ó? Esse gráfico, eu vou desenhar ele da seguinte forma. Essa linha reta vertical que eu estou desenhando agora, aqui, ó, ela vai representar o eixo do pilar. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, vou escrever de verde, o valor da força normal. Aqui, o valor da força normal. E aí, como é que eu vou fazer? Ó? Se aqui é o eixo, se o valor da força normal for positiva, eu vou escrever para cá, para a direita. Então, para cá, vai ser o valor da força normal positivo. E positivo é tração. Agora, se for para cá, vai ser negativo. E negativo é compressão, tá bom? Esse pilar aqui não está todo mundo comprimindo, então ele só pode estar do lado esquerdo aqui, não vai ter desenho do lado direito, só do lado esquerdo porque é compressão. E aí como é que funciona? É assim que vai funcionar, ó. Primeira coisa, aqui a normal vale 0, se eu quiser ir aumentando a compressão, eu vou aumentando para cá, ó. 10, 20, 30, 40, 50. E no meio do vão? Bom, eu vou calcular e aí eu vejo se é 10, 20, 30 e vou plotando. É um gráfico, beleza? Então tá, aqui em cima não é o x igual a 0? Então olha só, se eu pegar esse x igual a 0 aqui e calcular o valor da força normal, quanto que vai dar? 0. Então eu vou plotar um ponto aqui, ó, no 0, 0. Beleza? Agora imagine que eu quisesse aqui x igual a 1. X igual a 1. Então x igual a 1. Aí se eu quiser o valor da força normal, menos 2 vezes 1 vai dar menos 1, menos 2. Menos 2. Menos 2 kN. Então olha só, aqui vai 1, 2, x igual a 1 é mais ou menos aqui, né? Então vale menos 2, eu vou traçar um ponto aqui, ó, no menos 2. Tá? Beleza? E que outros valores eu vou ter? Bom, x igual a 2... x igual a 2, eu vou ter n igual a menos 4. Menos 4. Então, ele vem para cá. Menos 4. X igual a 3, menos 6. X igual a 4, menos 8. E aí, vai ficar assim. Entendeu? X igual a 4. X igual a 4, não é quando aqui vale 0, andou 4 metros, então não vai estar aqui em B, eu andei 4 metros. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Esse valor aqui, ó, vale 8. Esse vale 2. Esse vale 4. Esse vale 6. Tá? Legal? E olha o que você pode fazer. Como é um gráfico, você pode ligar os pontos plotados. Então, você vem aqui, ó, e liga os pontos plotados. E aí você acaba de perceber que esses pontos plotados formaram uma reta. E aí você ia lembrar e falar, putz, professor, é mesmo. É uma equação com x elevado à primeira potência. X elevado à primeira potência significa que é uma equação de reta mesmo. Então só poderia me dar uma reta aqui, ó. Beleza? E esse é o meu gráfico. Então perceba que através do gráfico eu consigo perceber que a força normal lá no topo é 0 e ela vai comprimindo cada vez mais à medida que eu desço até chegar em 8 kN de compressão. Tá? E isso eu tenho o nosso pilar resolvido. Escrevi uma equação e depois desenhei um gráfico tal qual representa o esforço normal em todas as seções transversais. Legal? Gostou aí? Então vamos fazer o B aqui, ó. Vamos fazer o B. E aí, deixa eu só apagar isso aqui. Vamos fazer o B. Então, primeira coisa, separar em trechos. O carregamento é uniforme até aqui. Chega no final desse tirante, tem uma carga pontual aqui no final, ó. Uma carga pontual. Carga distribuída e no final uma carga pontual, tá? É como se fosse um elemento estrutural com uma carga pendurada na ponta, tá? E essa carga de 1,5 kN é o peso próprio. Beleza? Então vamos separar em trechos. Aqui no final eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, beleza? E aí vamos traçar um corte hipotético qualquer. Vamos traçar um corte, eu vou traçar um corte aqui, ó. Tracei um corte aqui e quero escolher a minha referência lá embaixo.
eu quero escolher a minha referência lá embaixo. Então, o que eu vou ter? Esse é o valor de x, tá? Esse é o valor de x. X igual a 0 vai ser aqui em A, tá? X igual a 0, tá bom? Ficou fraco, né? Esse é o valor de x, ó. Pronto, temos o valor de x, x igual a 0. Então vamos meter bronca aqui, ó. Vou deixar um espaço já para o gráfico, trecho AB. Pessoal, trecho AB, eu escolhi a referência lá embaixo, portanto eu estou olhando lá para baixo, tá? Então eu quero todas as cargas que estão para baixo do corte, tá? Todas que estão para baixo. Normal igual. Bom, normal é igual a quê? Olha só, eu tenho essa carga puxando para fora do corte. Puxando para fora. E essa aqui pontual, para fora também do corte, está puxando o corte. Então a gente tem uma carga de tração aí. Então vai ser mais nesse caso. E aí, e essa carga? Quanto que ela traciona? Ela traciona de 10 kN. E aí eu multiplico por algum x, professor? Vamos pensar? Ela está distribuída por algum metro ela está distribuída por metro de tirante, de elemento? Não está, né? Ela é uma carga pontual. Então ela já é uma carga que traciona. Ela já está tracionando ela inteira. Ela não está distribuída por metro. Então eu não preciso multiplicar ela por nenhum comprimento. Então ela é mais 10 e acabou. Por quê? Porque ela está tracionando. Então é mais, o valor da carga é 10, então você só coloca lá, mais 10. Beleza? Bom, e essa distribuída aqui? Bom, é 1,5 kN a cada metro. Então essa carga que está aqui tracionando, ó, essa aqui, ó, essas aqui, ela tá tracionando 1,5 kN a cada metro. Mas quantos metros eu andei? X. Então isso daqui vai ficar mais 1,5 a cada X metros. E aí acabou. Acabou. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhuma carga olhando para baixo. Eu já peguei a carga pontual, já escrevi lá. Já peguei a carga distribuída, já escrevi e escrevi o quanto que eu andei. Para chegar na minha seção transversal, a gente anda X, tá? Legal? Então, já tenho os valores. Agora, vamos fazer aquele gráfico também? Vamos fazer o gráfico aqui, ó, do lado. Vamos fazer o gráfico. Ó, no gráfico, galera, a mesma regra vale lá para o de cima, tá? Vamos colocar aqui o esforço normal. Para cá é mais, para cá é menos, tá? Esforço normal ou axial. Bom, aqui tá tudo mais, né? Então não tem gráfico para esse lado, porque isso é um tirante. Tudo vai estar tracionando. Então vamos lá. X igual a 0. X igual a 0 aqui embaixo. Então x igual a 0, eu vou ter a normal em qual ponto? No ponto A. A normal no ponto A. Se eu jogo x igual a 0, dá 10 mais 1,5 vezes 0, dá 10. Dá 10. Olha a diferença, 10 kN. Olha a diferença do de cima. Aqui começava no 0, né? Esse daqui, ó, o x igual a 0 aqui, mas deu 10 quando eu joguei x igual a 0. Então eu vou aqui, ó, eu vou aqui e vou plotar 10, ó, pro lado direito. Plotar 10. Ó, pro lado direito, tá? Pode ligar aqui assim, ó. Vai ficar bonito o gráfico pra gente ligar a curva no final. Então x igual a 10, beleza. Vamos ver no meio do vão? No meio do vão é 2 metros, não é? Porque tudo vale 4, 2 metros. Então x igual a 2. X igual a 2. Vai ser no meio do vão. O N vai dar quanto? Bom, 1,5 vezes 2 dá 3. Mais 10 dá 13. Então dá 13. 13 kN. Então, se a gente pegar aqui no meio do vão, aqui ó, no meio do vão, vai dar 13. Então 13 é mais ou menos aqui ó. 13 kN. Beleza? E lá no final? Lá no final é x igual a 4, não é? X igual a 4? Bom, x igual a 4. Algum de vocês já poderia pensar, professor, o x é elevado à primeira? Então é uma equação de reta também. Então bastava 2 pontos, e aí eu pego esses 2 pontos e ligo eles através de uma reta? Sim, exatamente. Parabéns você que pensou isso, tá? Parabéns você que pensou isso. Agora, quanto que vale o valor aqui, ó?
Bom, o valor daqui, a gente pode fazer uma semelhança de triângulo, né? Ou pode jogar o x igual a 4 aqui, ó. 4 vezes 1,5 dá 6, né? Mais 10, então o n dá 16. Então aqui dá 16. Beleza? Ou você poderia pensar, andei metade, subiu 3, andei mais metade, subiu mais 3. Também daria certo. Beleza? E aí o gráfico ficou, ó, desse lado. Perceba que aqui deu um triângulo e aqui deu um trapézio, né? Aqui deu um trapézio e ali deu um triângulo. Por que que mudou? Por que que aqui não deu 0 e ia formar um triângulo? Porque eu tenho uma carga pontual de 10 aqui, ó. Beleza? Então tá aí, galera. Você tem resolvido aí um pilar e um tirante. Resolvemos as equações e depois colocamos os pontos nos gráficos, beleza? Assim a gente consegue saber o esforço normal em qualquer lugar do nosso pilar ou tirante do nosso elemento estrutural. Valeu, galera! Muito obrigado aí. Não esqueça de deixar o joinha, compartilhar aí com a galera e deixar as dúvidas aí, deixar algum exercício aí pra gente resolver nos comentários. Valeu? Um abraço!